Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero convidar os irmãos que estão aqui no templo presencialmente para se colocar em pé, para nós darmos início ao nosso culto, agradecidos a Deus por esse dia que o Senhor tem nos dado e pelo privilégio que nós temos de poder estar na sua casa para prestar o nosso culto de louvor e de adoração a Ele. Aos nossos irmãos que estão nas suas casas, nos lares, também cumprimentamos a todos vocês e quero convidá-los para nós juntos participarmos deste culto. Vamos orar, irmãos, e pedir que Deus continue falando conosco e que nós possamos pôr em prática em nossas vidas a palavra de Deus. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai bendito, no nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, a Ti, por nos conceder a oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, neste dia, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, nós viemos para cultuar, viemos para adorar o Teu nome, te bendizer, ó Pai, por todos os benefícios que nós temos alcançado de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela alegria do Teu Espírito Santo, pelo privilégio, Senhor, de poder Te adorar, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção nesta noite, em favor da Tua igreja, em favor de cada um dos Teus filhos, Senhor, que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença, que nós possamos, Senhor, nos alegrar na Tua presença, e que aqueles, Senhor, que estão passando por um período de adversidade, eles venham ser, Senhor, socorridos por Ti, ó Pai, trazendo a bênção da cura, a bênção da paz, a alegria da Tua presença, e que eles venham ser, ó Pai, completos em Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos assim, Senhor, e damos início ao culto, em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Quero convidar aqui minha esposa, a missionária Adriana, para nós louvarmos ao Senhor. 2 hinos da nossa harpa. Estaremos adorando a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino 15. Hino 15. Depois a Rebeca vai estar louvando a Deus com o hino da harpa também, tá, Rebeca? Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em
Nós agradecemos ao Senhor, que foi na cruz que nós recebemos a nossa vitória. Glória a Deus. Da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Está louvando em 305. Soldados somos de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler o texto da palavra de Deus. Logo após a leitura que faremos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25, nós vamos orar. Nós vamos fazer a oração intercessória, apresentando a Deus os nossos irmãos que necessitam das bênçãos do Senhor. Nós continuamos orando em favor da irmã Luísa, em favor da irmã Ilma, em favor da irmã Emília, apresentando a Deus a irmã Emília, a irmã Lucila. Também nós queremos pedir a oração da igreja em favor da irmã Ercília. A irmã Ercília precisará passar por uma cirurgia e ela está um pouco preocupada, e nós vamos pedir a Deus que traga calma ao coração da irmã Ercília e pedir que Deus também venha agir na vida dela, que essa cirurgia transcorra bem, que ela venha a ser bem sucedida. Continuamos orando em favor da irmã Rosângela Lúcio, irmão Pedro, os demais irmãos que nós temos pedido, né? Irmã Flora, irmã Toninha. Vamos continuar orando. Pelo Victor, neto da irmã, filho da Shirley. Victor é o neto da irmã Luísa, filho da Shirley. Nós vamos orar pelo Victor para que ele venha ter um encontro real com Deus e ter a sua vida tranquilizada. Esse é o nosso pedido. Abra sua Bíblia, irmãos. Se você já abriu, acompanhe conosco a leitura. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo 25. Nós vamos ler até o último versículo, que é o versículo 34. Eu vou ler, a igreja acompanha juntamente conosco. Aos nossos irmãos que estão acompanhando, ou melhor, cultuando a Deus juntamente conosco através da live, também aproveite esse momento para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. O versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar, vamos apresentar a Deus os nossos irmãos, e na certeza de que Deus está agindo e continuará agindo em nossas vidas. Quero convidar aqui o irmão Luiz, presbítero da igreja, para
orar ao Senhor e interceder nesse momento. E em seguida, irmãos, nós vamos com o próprio irmão Luiz louvar ao Senhor com mais um louvor e estaremos entregando as nossas ofertas, entregando os nossos dízimos na casa do Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos então orar, em seguida estaremos louvando a Deus e ofertando na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos felizes por esse dia, crendo na promessa do milagre, crendo naquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. E se você está esperando o seu milagre, creia que talvez possa ser agora, em nome de Jesus. Senhor, oramos a Ti, clamamos a Ti e queremos Te agradecer pelo Teu trabalhar, Senhor, na vida de todos que vão ser solicitados aqui nesse público. Que o Senhor, pela Tua infinita bondade, misericórdia, Senhor, possa visitar, ó Pai querido amado, principalmente aqueles que estão de alto risco, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram sem esperança, sem fé, aqueles que se encontram angustiados, Pai. A Tua palavra, Senhor, acabou de falar no Senhor conosco, que não devemos andar inquietos, mas que possamos não enchermos os nossos corações com a Tua presença, Senhor, que possamos crer no nosso milagre, que possamos crer que o Senhor está agindo nas nossas vidas, agindo na nossa família, nos nossos parentes, agindo, Senhor, na nossa vida profissional. Queremos que as nossas vidas se encontrem em Tuas mãos. Senhor, vai de encontro com os nossos irmãos que estão na live, que estão esperando uma palavra poderosa, que eles possam ser alcançados ainda nesta noite. Ó Deus, venha trabalhar, Senhor. Eu sei que o Senhor se faz presente em nosso reino. Queremos ver o Teu agir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, porque o mal deste dia já foi vencido no Teu nome, Jesus. Glórias a Deus, eu agradeço esta oportunidade e quero te convidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes. Eu sou grato ao Senhor, já pela palavra que nós acabamos de estudar em Salmo 6, quer dizer, em Mateus capítulo 6, falando para a gente não andar inquietos. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim. Enquanto os irmãos estão se preparando colocando o CD lá para mim, já quero deixar o meu testemunho, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu estava com um procedimento dentário para ser realizado, e eu teria que marcar uma consulta com o meu dentista. E eu fui num posto de saúde essa semana, só para carimbar uma receita, e perguntei para o homem que estava na recepção se o dentista estava atendendo. E ele me surpreendeu, porque ele perguntou: está atendendo? Ele está trabalhando, está atendendo sim. Porque eu pensei que não estava atendendo. Aí eu falei o meu procedimento para ele, e ele já me indicou na mesma hora. E tudo isso a gente vê o trabalhar de Deus. Graças a Deus. Na mesma hora ele pegou o meu fichário, a minha ficha lá, e já me passou no dentista. É simples assim, né? O cuidado de Deus para nossas vidas. E eu saí dali surpreendido, porque a gente encontra gente no caminho só se lamentando com as dificuldades da vida. E para a glória de Deus, eu vejo o trabalho de Deus na minha vida e eu não vejo nenhum empecilho, parece que é tudo fácil. É tão rápido. Muitas das vezes eu peço para o Senhor: Senhor, te apresenta essa causa, e o Senhor não demora muito em atender. É lógico que para cada existe um tempo para tudo, né? Mas que você possa crer que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o trabalhar de Deus na minha vida foi muito rápido. Eu saí daquele lugar assim surpreendido e sem um dente, claro. Um dente que estava me incomodando foi arrancado. Mas eu louvo a Deus pelos cuidados que Ele tem sobre a minha vida. Amém. Eu quero te convidar a orar ao Senhor juntamente comigo. Ele é o autor da nossa fé.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E através dele, por ele, nós podemos a cada dia ter a nossa fé aumentada. E isto é o caminho da vitória de todo cristão, o exercício da fé. Nós queremos, irmãos, agradecer a Deus pela contribuição de cada um dos irmãos, pela obra de Deus, para a obra de Deus. E nós queremos nesta noite meditar na palavra do Senhor, falando um pouco sobre o texto que nós lemos. Eu quero tomar como base o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus para com seus filhos. E quando nós falamos de cuidado, irmãos, nós estamos falando que Deus, Ele se importa conosco. E Ele faz, irmãos, com que
nós possamos enxergar as obras das suas mãos em tudo aquilo que nós vivemos. Nós acabamos de ouvir aqui o irmão Luiz falando sobre o cuidado de Deus em um momento de um procedimento médico. Nós vamos ver o cuidado de Deus em tudo, ou nós vamos encontrar o cuidado de Deus em tudo na nossa vida. Na verdade, irmãos, quando nós temos Deus, nós vamos sentir a presença dele em tudo. E nós vamos tributar a ele todas as coisas. E é isto que nos faz ter a nossa vida sossegada, isto que faz com que a nossa vida seja uma vida tranquila. E nisto nós podemos sentir o amor de Deus. Nós podemos sentir o amor de Deus. No capítulo 6 que nós lemos, a parte final do capítulo, Jesus nos ensina, Jesus está falando com os seus discípulos, e ele nos traz uma série de ensinamentos. E nesse texto que nós lemos, fala-nos sobre a ansiedade. E é importante, irmãos, porque nós somos ansiosos por natureza. E nós, muitas das vezes, queremos antecipar as situações. Quantas vezes que nós não perdemos uma noite de sono por causa de algo que às vezes nem vai acontecer, né? As preocupações da vida. Obrigado, irmão. Vou chamar de Luiz, até um parecido. Nós, irmãos, nos preocupamos porque somos seres naturais, comuns, é próprio do ser humano. Porém, meus irmãos, nós vamos verificar que Jesus, ele nos traz uma palavra nesse texto que nós lemos, que ele quer que nós tomemos cuidado com a ansiedade. Porque a ansiedade natural, nós podemos dizer que ela é comum. Mas quando essa ansiedade, ela toma um corpo maior, quando ela suplanta, supera os nossos sentimentos e vem prejudicar os nossos sentimentos, ela então passa a ter algo negativo em nossas vidas. Mas aí alguém pode dizer assim: pastor, então me dê a receita para que eu não viva ansioso, né? E eu não vou te dar a receita, eu vou permitir que Jesus nos dê a receita nesta noite para nós vencermos a ansiedade. Não é minha a receita é do próprio Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui que Jesus primeiro ele fala assim, no versículo 25 que lemos: não andeis cuidadosos quanto à vida. Essa expressão, cuidadosos, ela vem, irmãos, nos faz entender que não é um cuidado no sentido de planejamento. Porque nós devemos planejar a vida, senão nós perdemos a tônica da vida. Imagina você dormir sem saber o que você tem que fazer amanhã. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando-nos dos cuidados no sentido das preocupações que faz-nos muitas das vezes perder as oportunidades do dia que nós estamos vivendo. Então não sejais cuidadosos, aqui não é para você viver relaxadamente, não é para que você não se prepare. Em algumas vezes, em tempos bem passados, em algumas vezes foi ensinado que nós não precisávamos estudar
porque Jesus estava prestes a voltar. Que nós não precisávamos nos preocupar com o trabalho, porque Jesus ia voltar e tudo ia ficar aí. E aí nós descobrimos, irmãos, que não era isso que o texto estava dizendo. Nós descobrimos que o cuidado são as preocupações fora do normal, fora do comum. É aquilo que tira a tua paz, é aquilo que tira a tua tranquilidade, é aquilo que faz com que você perca a capacidade de gerenciar os teus pensamentos, a tua mente. É aquilo que te toma de assalto, que você não consegue desvencilhar da mente. É nisso que Jesus está falando. Existem pessoas, irmãos, que eu vou falar das coisas naturais da vida. Existem pessoas que têm uma conta para pagar lá no dia 30 de janeiro. E ele já está se descabelando. Olha aqueles que têm cabelo, né? Estão se descabelando, porque hoje não tem o dinheiro, irmão. Ele vai passar aí 10, 12 dias de preocupações que não seriam necessárias. São 10 ou 12 dias que, ao invés das preocupações, você poderia, eu poderia estar me organizando financeiramente para que quando chegar o dia eu possa quitar o meu compromisso financeiro. Mas se a preocupação vem, irmãos, o que acontece? Tira o meu poder de pensar, de organizar a minha mente e administrar a minha vida. As questões emocionais também, irmãos, elas são preocupantes. Quantas vezes nós deixamos as nossas questões emocionais nos preocupar e pensamos que nós não temos outra coisa, outra situação, outra forma de viver, outra forma de estar, outra forma de sentir, senão aquela. Então é por isso que Jesus está dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vida. Ou seja, são aqueles cuidados, são aquelas preocupações que nos assaltam o nosso tempo, toma o nosso tempo, de forma com que os dias passam e nós não nos apercebemos que eles passaram. E aí Jesus diz assim: não se preocupe com o que há vez de comer ou com o que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir. Volto a dizer, irmãos, Jesus não está dizendo aqui para você viver aí de uma forma dissoluta, uma forma relaxada. Não, Jesus está dizendo assim, que a vida, ela é mais do que o mantimento. A vida é mais do que a água. A vida é mais do que a veste. Né, irmãos? Então, a palavra de Deus está dizendo que a nossa ansiedade, a ansiedade da alma, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, para que nós não venhamos colocar situações em nossas vidas que venham trazer doenças da alma. Uma das coisas que mais acontecem nos dias atuais, irmãos, por causa das disputas, eu digo disputas do ter, não é a disputa do ser somente, é a disputa do ter. E isso gera uma série de conflitos para a nossa vida. Então, de vez em quando, me permita aqui, é só um pensamento, tá? De vez em quando a gente encontra um irmão que adquire um bem, uma roupa de marca, um carro de marca boa, né? um bem qualquer. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer ter aquilo também. Meu irmão tem, por que eu não posso ter? E aí nós lutamos, às vezes adquirimos de forma que não é adequada, e temos um bem, adquirimos um bem que vai nos tirar o sono. Então Jesus diz que a vida, ela é mais do que o mantimento. Ela é mais, a vida, o corpo é mais do que a vestimenta. Dá para entender isso, irmãos? Jesus está dizendo assim, que nós devemos, que o homem deve
manter saudável a sua vida emocional, manter saudável a sua mente, manter saudável o seu espírito, sentir calma, irmãos, mesmo que esteja vivendo num casebre, mas sentir a paz. Porque, irmãos, o cuidado da nossa vida vem de Deus. Vem de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Buscando a Deus. Buscar a presença de Deus. E eu estudando, eu li um texto que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E eu quero ler com os irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Versículo de número 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo para não vivermos ansiosos é buscar a Deus, é a busca constante ao Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui de Jeremias, quando nós lemos somente o versículo de número 13, parece que tudo está bem. Se nós não nos atentarmos para o contexto desse texto, parece que tudo está bem, porque aqui é a receita, é a solução do problema. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então é a solução do problema. Só que para que os irmãos entendam, irmãos, Jeremias está escrevendo para um povo que está escravizado. Jeremias está escrevendo para um povo que foi tirado da sua terra, da sua pátria, da sua casa, foi-lhe tirado a sua parentela, foi-lhe tirado os seus bens materiais, eles foram tirados da sua casa estucada, e agora foram levados para uma terra longínqua, para um reino longínquo, estranho, de deuses estranhos, de costumes estranhos, e foram levados sem querer ir. Eles foram como escravos, eles foram levados como cativos. Então a situação não era uma situação boa. E é certo que poderia haver ansiedade na vida desses homens, dessas pessoas. Por quê, irmãos? Porque agora eles teriam que aprender a viver uma vida totalmente diferente, longe de tudo, longe de todos, sem a sua parentela, sem a oportunidade de prestar os seus cultos a Deus, ainda que o motivo pelo qual eles foram levados cativos foi pela a sua desobediência a Deus e por ter trocado o culto a Deus pela idolatria. Mas, irmãos, agora a mente desses homens estava totalmente conturbada pela situação. Mas agora Jeremias convida o povo, olha aqui a expressão da palavra de Deus. Nós dissemos que era Deus que nos ia dar a receita para nós vencermos a ansiedade. Então nós vamos a ela. Já falamos uma parte de que nós não devemos estar demasiadamente preocupados a respeito do que nós vamos fazer, ou do que devemos fazer. Devemos colocar a nossa mente em Deus. E agora, irmãos, Jeremias nos ensina a termos os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e ter discernimento do que é a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Depois os irmãos, com o tempo, leiam o capítulo 29 de Jeremias, e vocês vão verificar que durante o período de cativeiro começaram a surgir homens que tinham solução. Falsos profetas que começaram a profetizar palavras àquela gente, aquele povo, dizendo que
sabia, nós sabemos pela história, e Jeremias sabia porque Deus havia falado com ele, que aquele tempo era um tempo duradouro, era um tempo de 70 anos. Então nós precisamos entender, irmãos, que em tempos, os tempos que nós vivemos, eles estão estabelecidos por Deus. E durante esse período, nós devemos, irmãos, ouvir a voz de Deus e rejeitar aquilo que não provém de Deus, ainda que sejam palavras doces aos nossos ouvidos. De que forma? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É aplicar o nosso coração em buscar ao Senhor, porque a partir do momento em que nós passamos em buscar ao Senhor, nós vamos conhecendo-o, nós temos condições de conhecê-lo, nós temos condições de enxergar a presença de Deus aonde quer que nós estivermos. Olha, vou citar alguns exemplos. Na escola bíblica dominical, nós estamos estudando sobre o livro de Esther. Esther encontrou a Deus em meio à adversidade. Ela encontrou a fórmula de buscar a Deus, ou melhor, de buscar em Deus a solução, em meio à adversidade. Ao invés da situação melhorar para Esther, ela poderia se complicar totalmente, mas ela tomou uma decisão que iria mudar a história não só dela, mas a história do povo de Israel. Ela decidiu buscar o Senhor. Quando Mardoqueu enviou notícias para Esther dizendo a situação, Mardoqueu diz assim para ela: olha, se você fizer, Deus vai agir através de você. Mas se você não fizer, de alguma forma virá o socorro para o povo de Deus. E Esther agora se propõe a fazer algo que iria colocar a sua vida em risco. Ela proclama um jejum, porque após esse jejum, ela iria tomar uma atitude que colocaria a sua vida em risco. Ela iria entrar na presença do rei, e ali, irmão, só tinha uma saída para ela: o rei estender o cetro para que ela pudesse então ter vida. E ela agora venceu, porque buscou ao Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar ao Senhor, irmão, significa isso: aplicar o nosso coração em Deus, reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, saber, irmãos, que Deus tem estabelecido para nós os tempos de todas as coisas. Aplicar o coração, irmãos, significa nós depositarmos plena confiança em Deus. Ele está presente em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isto cura a nossa ansiedade. Isto cura a nossa ansiedade. Nós vemos, irmãos, Deus agindo das mais diversas formas e maneiras em momentos extremos da vida de homens, da vida de pessoas, da vida do povo de Israel, em tempos em que não havia saída. Vou fazer uma pergunta aqui, ao mesmo tempo dou uma resposta. Alguém de nós aqui presentes, alguém de nós aqui cultuando a Deus, acreditaria que depois de uma noite toda passada com leões famintos, Daniel estava vivo? Por mais fé que nós tenhamos, irmãos, nós não acreditaríamos. Nós iríamos usar os mais diversos subterfúgios para aquilo.
Talvez alguém já estivesse escolhendo o substituto de Daniel no reino de Dário. Talvez alguém dissesse assim: quem é que vai ser o substituto de Daniel? Quem vai ser o líder dos judeus agora aqui na Babilônia, no lugar de Daniel? Mas no outro dia, aquele que nós não esperávamos, o rei, ele foi diante da cova dos leões e gritou: Daniel, há de ser que o Deus a quem você serve tenha te livrado das garras ou da boca dos leões? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, irmãos, o que falta um pouco para a vida cristã, para a nossa vida cristã, em tempos de adversidade, em tempos de anseios, em tempos de ansiedades, irmãos, seja a declaração da fé. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E no texto que nós lemos, irmãos, depois de que Jesus mostrou o cuidado que Deus tem por cada um de nós, porque ele foi dizendo: olha, você pode olhar os lírios, os campos, você pode ver que você não tem capacidade em si mesmo de mudar a tua estatura, você pode verificar que Deus cuida das ervas, dos lírios, Deus é que tem o cuidado, e Ele cuida de nós muito mais. E Ele nos chama, Jesus chama aqui os seus discípulos de homens de pouca ou de pequena fé. Ou melhor, Ele nos chama, Ele faz uma pergunta, ele fala que isso é a ação de homens de pequena fé. E aí então nós vamos entender que para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos exercitar a fé. Quer vencer a ansiedade no dia? Exercite a fé. Buscar a Deus e o encontrar é no exercício da fé. É saber que Deus está presente na tua vida. É ter convicção de que Deus está presente na tua vida. Sabe, irmãos, eu vejo nisso o cuidado de Deus para com os seus filhos. Aqueles que são pai podem ter essa certeza, e quem é filho, por certo, já viveu isso. Quantas vezes nós, como filhos, não temos resposta para alguma situação, ou nos preocupamos em alguma situação, e aí o caminho que nós temos é ir buscar a ajuda do pai. Buscar a ajuda do pai. E eu estou falando de pais biológicos, aqui de filhos biológicos. Quantas vezes isso já não aconteceu na nossa vida? Quantas vezes que eu não fui ao encontro do meu pai para pedir socorro a ele? Quantas vezes que meus filhos já não vieram ao meu encontro para me pedir socorro? E isso, irmãos, acontece porque há uma afinidade. E além da afinidade, há uma confiança. Eu não posso, mas eu vou falar com meu pai, porque ele, de alguma forma, ele tem uma resposta. E nós podemos fazer isso da mesma forma no exercício da fé para com o nosso Deus. Quando nós não temos a solução, nós devemos lembrar do que escreveu Pedro, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um exercício de fé. Não é o ato teórico, é o exercício, é a prática da fé. Eu não posso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meu Deus pode. Eu não tenho a resposta, mas o meu Deus tem resposta. Eu vou aguardar nele, eu vou esperar nele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas de que maneira? Irmãos, com atitude. Quer vencer a ansiedade? Tome uma atitude diante
atitude diante de Deus significa a prática da fé. E aí Jesus nos ensina isso. Versículo de número 33. No capítulo 6 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo assim, que a nossa ansiedade, ela é administrada a partir do momento que nós reconhecemos o poder de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós reconhecemos o cuidado de Deus em nossa vida. Sabe, irmãos, aquele dia que você passou a noite toda trabalhando e não rendeu nada do seu trabalho, acredite que no raiar do dia, Deus vai se manifestar na sua vida e vai te dar a estratégia para que você um dia, ou melhor, a sua noite, que não foi das melhores, não foi uma noite próspera, venha se prosperar em um tempo inoportuno. Por que é o tempo inoportuno, irmãos? Porque às vezes nós falamos, Senhor, agora eu estou cansado, eu estou fatigado, eu já gastei a minha energia, mas Deus vem até nós e nos dá estratégia, nos dá o meio. Não foi isso que aconteceu com os discípulos, depois que eles passaram uma noite pescando e não pescaram nada, e estavam agora desanimados, limpando as redes, guardando as tralhas, aportando o barco. Aí Jesus na manhã, um momento que não é o momento adequado ou certo para a pesca, ele diz, olha, vamos novamente ao alto mar. Ele estava dizendo, você precisa continuar, você não pode desistir, você precisa continuar. Agora, lance a rede pelo lado direito, aleluia. E a solução vem, ou seja, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, acrescidas. Deus, irmãos, não nos fará sucumbir, Deus não nos fará ser derrotados, se nós estivermos em sua presença. Por isso, nessa noite, eu convido a igreja, aquiete o teu coração, acalme a tua alma, sossegue na presença de Deus e exercite a fé, aleluia, porque Deus tem cuidado de nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, irmãos, tem algumas situações que nós precisamos vencer. E eu já me encaminhando para o final da palavra, eu me lembro de duas situações que a Bíblia registra. A primeira delas está no capítulo 1 do livro do profeta Ageu. O povo voltou do cativeiro, e quando eles voltaram, acabou os 70 anos, acabaram os 70 anos, eles voltaram, e a terra estava desolada, Jerusalém estava desolada. E a primeira coisa que eles começaram a fazer foram as suas moradias, as suas casas. Então Deus levanta Zorobabel e Josué para cuidar da casa de Deus, para ser sacerdote. E ali, irmãos, Deus chama o povo, conclama o povo a não ter ansiedade de possuir bens. Então Deus fala para Deus, vocês estão preocupados porque as vossas casas ainda não têm estuque, não estão estucadas, e a minha casa está derribada, não há lugar para adoração, não há lugar para culto, porque cada um está preocupado consigo mesmo. Então Deus, irmãos, ele começa a dizer, olha, vocês estão
agindo com ansiedade de possuir, mas vocês se esqueceram que eu cuidei de vocês lá no cativeiro. Vocês se esqueceram que durante todo o período de cativeiro eu estive presente com vocês. Agora é hora de preparar um lugar para que o meu nome seja adorado, para que o meu nome seja cultuado. Então Deus conclama o povo a reerguer o templo, a reerguer o templo. E nós só vamos ver lá no capítulo 2 que Deus fala com o povo dizendo: olha, vocês não se preocupem com beleza, vocês vão sentir e viver que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que, irmão, Deus estava falando com eles isso? Porque eles precisavam viver a experiência com Deus, não só pela história, mas ter a sua própria história. Não adianta, irmãos, eu saber que lá o templo de Salomão era um templo de ouro, os portais eram de madeira, de lei, madeira específica, as pedras eram pedras lavradas. Se eu não vivi, irmãos, eu preciso ter a minha experiência com Deus. E Deus agora nos convida a isso, irmãos, a não ficar ansiosos com: eu preciso colocar ainda mais uma pedra, eu preciso colocar mais isso. Deus está dizendo: me busque de coração, porque você vai me encontrar, e eu vou manifestar a você a minha vontade, o meu querer, e a minha presença vos será suficiente para que a vossa alegria seja constante. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. E o segundo exemplo bíblico, irmãos, é o exemplo de entrega. E entregar é difícil, porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós pensamos em entregar, vem o sentimento de falta. Mas Deus um dia nos ensinou, de uma forma das mais difíceis, porém das mais simples. Deus manda Elias para Serepta, para ser cuidado por uma viúva. Interessante que Deus fala para Elias: lá eu já preparei uma mulher viúva, ela vai cuidar de você. Se fosse eu, o Elias, ia dizer: bom, a mulher que Deus preparou é uma mulher rica, é uma mulher abastada, por certo recebeu uma grande herança do marido que faleceu, e agora ela tem sustento suficiente, estou indo para lá. Quando Elias encontra a mulher, os irmãos conhecem a passagem bíblica, ele encontra a mulher buscando gravetos, e fala para a mulher, pede água para a mulher, e fala para a mulher: olha, mulher, faz um bolo. Aí ela fala assim: eu não tenho nada, senhor. Ah, meu senhor, não tem nada. O que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu vim aqui buscar esses gravetos, porque agora a única coisa que eu posso fazer é a última refeição minha e do meu filho, e depois nós vamos esperar a morte. Se nada acontecer, nós vamos morrer. Aí Deus fala por intermédio do profeta: olha, você vai fazer isso mesmo, você vai fazer o bolo, você está no caminho certo, vai fazer o bolo, mas primeiro você vai fazer para mim. Abrir mão do que tem, e que é nada aos olhos naturais. Abrir mão daquilo que é a última refeição. Em outras palavras, se fosse orar naturalmente, ele estava dizendo assim para a mulher: mulher, já que você está com a esperança de morrer, você vai morrer de fome de qualquer jeito, então me dê o que você tem, que eu vou comer. Mas aquela mulher não olhou por esse lado, ela olhou, por irmãos, do exercício da fé. Ela entendeu que aquele homem era o homem de Deus, não eram aqueles falsos profetas do capítulo 29 de Jeremias. Ela olhou para Elias e encontrou ali um homem de Deus. Ela viu nas suas palavras, entendeu pelas
as suas palavras, que ali está um homem de Deus. E diz a palavra, irmãos, que Elias falou assim: faz o pão primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na panela e nem azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Ela creu, irmãos, ela sentiu paz na alma. A sua ansiedade não tomou conta, a ansiedade da alma não suplantou a sua fé. E com isso, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela fez como o homem de Deus havia mandado, e ela venceu a morte através da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo a palavra nesta noite, irmãos: não sucumba com a ansiedade, vença pela fé, em nome do Senhor Jesus. Não seja derrotado pela ansiedade, mas vença pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque fazendo assim, você cantará o hino da vitória. A igreja cantará o hino da vitória. Nós vencemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor, o nosso Deus, que a alegria do Espírito Santo permeie o teu coração, e que você não tenha, irmãos, o teu coração tomado de assalto pela ansiedade, mas que a fé em Cristo Jesus supere toda e qualquer situação, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de cultuar. Quinta-feira nós estaremos aqui reunidos para louvar ao Senhor, cultuar o nome do Senhor, o nosso Deus, e os demais trabalhos prosseguem normalmente. Lembrando os irmãos que todos os dias nós temos oração das 8 às 9. Todos os dias nós estamos aqui, temos um grupo de irmãos que estão em oração, das 8 horas da manhã até as 9. Fique em pé, nós estamos encerrando o culto. Quero agradecer a Deus pela igreja, pela vida de cada um dos irmãos. Estenda suas mãos à frente. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todo sempre. E nós todos dizemos amém. Está encerrado em o nome do Senhor Jesus. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Aleluias. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e como até o infinito. Aleluias. Não é luta sem lutar, vence a luta e vai.